Olá, pessoal, tudo bem? Novamente estamos aqui no nosso podcast Quem é Você no Mundo Condominial? E hoje a gente está com duas personalidades aqui, hein? Ao invés de uma, trouxemos duas. Eles vão se apresentar e vocês vão conhecer um monte de coisas muito bacanas que tem no mundo condominial que ninguém sabe. Tudo bem lá? Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Obrigada, Ótimo. ótimos. Melhor agora. Melhor agora. Lidiara, primeiro as mulheres, se apresenta pra gente, conta como é que você chegou aqui no mundo condominial. Há 4 anos atrás, essa história do mundo condominial começa. Mas eu sou a Nidiara, hoje eu moro no Rio, sou uma paulista. Já estou lá no Rio há 5 anos, sou formada em publicidade e propaganda e em designer de moda. É por isso que vem o brand bem ativo aí nos nossos projetos. E nós temos uma consultoria para empresas de brand, de fortalecimento de marca. Junto com isso, eu entro no setor condominial, moro em Jacarepaguá, que é um bairro do Rio de Janeiro, maior que muita cidade por aí, que é um bairro de 700 mil habitantes, onde não existia absolutamente nada voltado para o condominial. Então, quando eu viro síndica e vejo a necessidade de contratar fornecedores e entender por que que o meu CPF estava ali naquele CNPJ, entre no mundo dos eventos, que é uma coisa que eu já estou acostumada já pelas agências, já formada há alguns anos, não vou me somar aqui, mas já há alguns anos já nessa área, falei, eu consigo fazer algo que é um evento, então eu vou trazer isso para esse mercado que eu não enxergo aqui. E aos pouquinhos a gente foi conhecendo que já existiam alguns projetos parecidos, feiras, conexões, cafés, e assim começa o nosso mundo condominial lá no Rio de Janeiro há 4 anos atrás. Muito bom. Legal. Pereira, e você, Pereira, conta pra gente. Poxa. Como você veio parar no mundo condominial? Na verdade, agora esse podcast muda de nome para Desconstruindo, Construindo o Pereira que ninguém conhece. Pereira que ninguém conhece. Eu adoro isso. Assim, a gente, bom, foi mais de 30 anos no mundo condominial, né? Lá atrás, quando eu conheci o Yossi e o José Bernardo Marcus, e nós percebemos na cidade de São Paulo uma deficiência enorme, né, para prestação de serviços para condomínios. E nós vivíamos naquela época, final da 1996, 97, nós tínhamos ali já para entrar nos anos 2000, uma violência acontecendo nos condomínios de alto padrão na cidade, que eram os arrastões, né? E aí uma grande construtora convidou o Zé Marcos para poder fazer um projeto. Ele não veio, voltou de Israel para o Brasil não para fazer isso, mas acabou aceitando o trabalho, escreveu o projeto com toda a sapiência dele, com todo o conhecimento de 3 guerras, etc, etc. Sim. Quem foi, né, no evento, que ele contou a história da Você vida viu, né? dele, né? Exato, Maravilhoso. exato. É muito bom mesmo. A palestra que ele fez sobre o livro, né? Sim. Liderança se faz na linha de frente. Sim. E aí começa, então, a necessidade de pôr em prática aquele projeto que ele escreveu. E aí essa construtora pediu para que ele executasse. E ali começou, então, uma jornada de prestação de serviços para condomínios. Eu fui inserido logo em seguida nisso com ele. E aí, em 97, funda-se a Hana, Grupo Hana, onde eu estou lá até hoje. Sou um partnership da companhia e assumi as operações até 16, e 17 para frente a área comercial, cuidando da empresa a nível nacional, né? E aí a gente acabou percebendo muito rapidamente, lá no começo da companhia, que era um mercado que realmente tinha muitas vantagens para o empresário no Brasil. Ser empresário no Brasil não é fácil, Não. mas para o empresário trazia algumas vantagens, como, por exemplo, baixa inadimplência, né? Uma coisa bem importante para quem começa uma Sim. empresa. E, assim, um mar de oportunidades em razão das grandes companhias de segurança na época não olharem para esse mundo, né? Sim. Queriam os bancos, as indústrias e os Shoppings. shoppings. O condomínio era um outro ali que estava usando a fazer alguma coisa, né? Sim. E aí nós Porque mergulhamos de cabeça. tinham muitos porteiros, zeladores, etc. Era orgânico, né? Sim. Não tinham terceirizadas ali que faziam, né? Era o modelo, né? Era o É. modelo mais consolidado e usual da época, que era o porteiro orgânico, né? Porteiro, Sim. zelador, o faxineiro, etc. Sim. E aí isso começou a mudar com esse condomínio de alto padrão. E aí passamos a fazer projetos de segurança para as maiores construtoras de São Paulo quando lançavam os seus produtos AAA. E aí a nossa marca acabou sendo veiculada com esses produtos, e ali é o início da consolidação da marca com uma marca premium para o mercado, o que não tínhamos a menor intenção de fazer. Uhum. Não era esse o objetivo. A gente queria fazer um negócio pequeno, bonito,
Hoje, o mercado está bonito, mas pequeno não ficou, né? São 17 mil colaboradores, Exatamente, 4 gigante. estados, uma indústria gigantesca. Sim. E hoje é um grupo, né, que tem vários departamentos ali, né? Tem Sim, a área patrimonial, tem a tecnologia, tem a sim, co-security, então ficou gigante, né? E sim. atende o condomínio de forma geral, né? Isso. Aí veio uma empresa complementando o serviço da outra, né? E aí, por questão de KNAI, atividade fim, a gente criou a Gana Tecnologia, depois veio as outras soluções, a Co-Security mais recentemente, não tão recente, mas há 5 anos já, depois a Sim, corretora de seguros, para poder isso, complementar muito. essas coisas, né? Bom, e assim começa eu no mundo condominial. Mas eu sou administrador de empresa, sou pós-graduado lá para gerência de gestão estratégica de serviço, fiz algumas coisas a título de pesquisas e aprendizado, né, ao longo da jornada, como, por exemplo, ir para Israel em 2014, trazer o primeiro reconhecimento facial portátil para o Brasil, Olha que legal. pelo Grupo Agnar. Aham. E com isso a gente foi adquirindo experiências. Em 2022 e 2021, no Rio, eu conheço um grande amigo, que é o Xisto Matos, Uhum. onde ele me apresenta um trabalho que ele tinha, que era um livro praticamente concluído, e eu falei, falta alguma coisa aqui, e eu tenho esse complemento. Ele realmente concordou e assim lançamos em 22, Condomínio Edilício em Estilo de Moradia. Aí começa um pouco a minha ideia, já ali surgindo a questão de ter alguma coisa focada para a literatura, uma vez que eu gosto muito de ler, sempre fui Uhum. um cara muito dedicado a isso, mas para a questão de lazer mesmo, que ela sair do ambiente que você está, ou na compenetração que você está ali de trabalho, etc., e mergulhar numa história de um livro, não importa qual seja o tema, não importa qual seja lá o viés do livro, e poder então relaxar. E daí surge eh, a decisão de lançar novas edições. Depois da segunda, eu falei, não, para lançar a terceira, temos que fazer alguma coisa diferente. E daí eu volto para mediar o papo, que aí eu vou A explicar gente, a como gente surgiu escuta ele nessa conversa. falando, a nossa agência dá consultoria para eventos da Ganá no Rio. Uhum. E a pergunta que as pessoas, os fornecedores que estão nesse evento, nos fazem direto, isso é repetido. O que acontece dentro da Ganá, que todo mundo que trabalha na Ganá é apaixonado pela Ganá? É. Aí a gente escuta ele falando com essa Não, calma, com essa isso que eu ia serenidade, falar. aí a gente entende da onde Exato, vem há 30 anos, quando você ampara, né, exato, uma pessoa. Um exato. fornecedor deles, um parceiro deles lá, o filho vem assumindo ali a sessão do pai, e ele chegou para mim, Nídio, o que que eles fazem lá dentro? Porque não é possível, ele empregou um amigo, nova geração, né? Não, vamos Sim. colocar hoje ele tanto corretor, trabalha nas dois, É um né? gerente comercial Gerente que vende, comercial ali, vende né? alguns produtos nossos, De serviços Aham. também. E eles falaram: não, não sai da Ganá, não, não vamos ter você. Eu falei, gente, o que que acontece? A Ganá faz uma. Mas esse amparo, né? Esse Sim, acolhimento que eles dão sim. é algo incrível. Exato. E as pessoas falam para mim, né? Domi, você só gosta da Haganá porque você só fala da Haganá. E na É. verdade, assim, Não tem eu sou como. fã da Haganá. O evento que nós fomos, né? Da É incrível. apresentação do novo, Não, e você do vê a Zion. do Zay, você vê a linha, porque você já esteve aqui com o Ren, com o Caruso, e agora está com o Pereira, eles têm a mesma Sim, o linha. O Nato, Napoli Olha, ele. também. Então, você, assim, você é permanece, né? É incrível, é incrível. incrível. E mesmo as pessoas que não são diretores, né, os funcionários mesmo, eles são apaixonados Apaixonado. pelo serviço, pelo acolhimento. No nosso caso, a gente tem mais contato com esse pessoal de mão de obra, né? Que é o Sim, nosso produto final. Ali num evento, tem o pessoal na recepção, então, e sim. eles são os primeiros a falar: não, eu Não, adoro. exato. Eu dobro aqui para Eu trabalhei trabalhar. muito com a Ganá nos condomínios, né, Sim. enquanto síndica, com os porteiros, com os zeladores, com as auxiliares de limpeza, e todos eles vestem a camisa e eles gostam de trabalhar ali. Então, eu brinco, né? Eu falo, gente, eu sou fã da Ganá porque eu conheço o serviço, conheço Exato. quem Obrigado. trabalha ali, conheço desde a pontinha até lá em cima, e a gente vê isso que você disse, é um É um padrão padrão. onde as pessoas, todas E elas dessa falam a forma é mesma como coisa, eles né? Do atendem os prestadores. acolhimento. E o que É foi muito bem bom. legal também, que a gente foi lá na Haganá fazer um dia de Haganá, né? E mesmo a gente conhecendo o serviço da Haganá há tanto tempo, ir lá e ver por dentro foi muito Foi legal. muito Não, e legal. o melhor de Muito tudo, legal. quantos anos você tem de empresa? 5, 7, 20, 15? Aham. Você O dificilmente evento da. acha alguém que chegou a um ano. Sim, Exato. exatamente. São empresas
sólidas, Olha aí, né? falei que não ia falar só de Aganá, mas não tem como. Já Somos aganetes. Está na nossa tudo veia. nasce lá, né? Então, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, o que que acontece, Nid? Você faz eventos, Faço né? evento. Inclusive, eu participei agora do evento no Rio, que foi Muito legal. maravilhoso, né? O painel das mulheres ali foi muito É, legal. o movimento que vocês fizeram de levantar, parabéns, foi Foi incrível muito aquilo. legal, né? Um abraço coletivo ali, foi muito legal. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte: quando a gente trabalha para um nicho, né? Por exemplo, condomínio, é um nicho muito particular. É diferente de tudo. O Sim, condomínio não é igual a uma empresa de qualquer outra coisa. Condomínio é condomínio. Você precisa entender, mesmo que você seja um produtor de eventos, você tem que entender de condomínio para saber o que você vai colocar ali. Porque se você fizer um evento desinteressante para o síndico, mesmo para o morador, porque tem moradores que vão também nesses eventos, seu evento vai ser um fiasco, exato. né? E outra, você não vai dar oportunidade para as pessoas que realmente devem estar ali no palco e devem ensinar, né, o que passa dentro de um condomínio, como fazer a gestão de um condomínio. Então, pelo fato de você ter sido síndica, você entende as dores do síndico. E Isso. por isso você faz eventos tão consistentes, eventos interessantes para que as pessoas assistam às palestras e etc. E a gente vê no mundo condominial, assim como em outros também, mas no mundo condominial, que é o nosso, que tem muita gente que faz eventos ou faz palestras que não entende do que está falando ali, Com certeza. né? Verdade. Como é que você faz, de quando você vai montar um evento, você pesquisa os palestrantes, quem eles são no mercado? Você faz essa pesquisa para colocar essas pessoas ali no palco? Com toda certeza. Eu acho que o principal de todo evento são os palestrantes, porque a ideia de você fazer um evento para um público específico, porque é um CNPJ que nunca vai mudar. Uhum. A gente vai ter uma alteração ali, quem sabe, dependendo da posição desse síndico, de 5, de 10 anos, de 20 anos. Sim. A gente falou aqui no início sobre São Paulo, há 30 anos atrás, começar como uma empresa que focou ali na segurança patrimonial. Isso no Rio, a gente está falando de 7, 10 anos para cá, porque era algo que você também não conseguia movimentar. Então, como que você movimenta algo tão recente? Quando a gente fala sobre o mercado carioca, vamos citar ele aqui, depois a gente vem para o de São Paulo, que já é muito mais consolidado, já tem pessoas que fizeram carreiras com a área sindical, em todos os sentidos. Você pegar o Rio de Janeiro, com síndicos que não sabiam nem que existia o CPF dele num CNPJ. Já começa por aí. Então, lá a gente começa, quando começou há 4 anos atrás fazendo esse movimento de eventos, eu senti a dor de não saber o que estava acontecendo comigo. Porque eu chegava ali e recebia, você tem que fazer, foi uma semana fazendo assinaturas virtuais para entrar no processo da Receita Federal para poder colocar a ata, registrar. Eu falei, Sim, gente, mas e aí? E a partir de agora, o que que eu faço daqui? exato. E a nossa procura de agregar, a diferença da nossa agência, hoje nossa agência, ela não só eventos autorais. Nós temos grandes nomes no mercado, como já fizemos a Jornada Porter no Rio de Janeiro, foi a primeira agência que fez, porque nós temos essa preocupação desse network direto Sim. com não é apenas vender um stand, Uhum. nós temos um projeto dentro da empresa que é o Rever. Assim que finaliza a feira, nós marcamos uma reunião, nós falamos com esses expositores, pedimos um feedback deles e, inclusive, continuamos. Eu tenho uma pessoa de uma associação, Nid, que eu não consegui atender ela. Quando a gente começa esse projeto de fazer eventos para esse nicho lá, porque nós fazemos eventos para todos os tipos. Aqui Sim. em São Paulo, eu fiz muito evento para a área de dentistas. Então, a gente teve ali um portfólio gigante. Quando eu venho de Manaus, vamos colocar que eu estou aqui em São Paulo, apesar de estar aqui, a gente já deu ali uma rodada bastante, mas antes de chegar em São Paulo, eu estava em Manaus. Então, eu atuei durante 8 anos lá na área de Manaus também, mais na área voltada de moda, não tinha nada a ver com condominial. Para Uhum. você ver que quando você tem propriedade num Sim. assunto, você consegue fazer, ir migrando e pulando, né? Claro, com Então, certeza. primeira coisa que você tem que ter é a propriedade do que você está falando. Uhum. Como que você vai fazer? Eu vejo muitas pessoas, principalmente no Rio, que é um pouquinho mais restrito, e vamos colocar que as concorrências são menores ali, Uhum. tem 3, 4 pessoas que movimentam essa área de eventos no condominial, que nunca foram síndicas. Uhum. Pessoas que Exato. nunca participaram de um conselho, pessoas que vão receber o que eu tenho de moção, de vereador, para te entregar pelo movimento condominial, vou lá para receber e postar no Instagram que eu estou na Câmara recebendo algo, que eu não sei nem quem é o vereador. Exato.
Não, você não sabe quem é, e por isso que eu coloquei, né? Você foi síndica, Sim, moradora, você entendeu as dores ali do síndico, e mesmo assim você não vai no palco falar sobre a não, sindicatura. Você entende, você faz o evento, você traz personalidades e pessoas importantes do mundo condominial para falarem, né? Pessoas que exatamente. têm conteúdo para passar ali, né? E aí a gente vê pessoas que nunca foram síndicas, como você disse, nunca entraram num condomínio, nunca leram uma ata, não sabem como funciona uma convenção condominial, dando palestra. Isso que é o Exatamente. pior, E né? o pior é que as pessoas ainda acreditam nisso e Uhum, fazem disso uma legião. Então, isso uhum, é um pouco complicado quando isso. Eu sempre jogo o contrário. Quanto isso te deu financeiramente de retorno? Porque a partir do uhum. momento que você faz um evento para uma empresa, você espera que essa empresa tenha um retorno desse investimento que ela Sim, fez com você. Não é sim. apenas o síndico. O síndico, na minha opinião, é uma obrigação dele estar Uhum, presente em todos esses tipos de eventos, já que não uhum. é uma profissão regulamentada. Você vai fazer aqui um workshop ou algo que aborda a obrigação dele. Ele está tendo Uhum. ali A a oportunidade de aprender. oportunidade de estar aqui colhendo algo com você, fazendo Uhum. network, podendo trocar um fornecedor. A gente não está falando aqui de corrupção, que a gente tem muito isso ainda. Sim, sim. Aquele, eu vou te dar um contrato se eu tiver o quê de volta. Aham, Você não exato. tem, essa palavra é algo que a gente também abomina bastante. Uhum. Não tenho essa parceria com empresários quando a gente vai fazer um evento, de que fechado no nosso evento, 1% disso volta para a agência. A gente não funciona assim. Você está pagando para expor o nosso evento. Isso é um ponto bem interessante, porque a gente não vive somente de evento. Então, eu enxergo que algumas pessoas têm essa oportunidade de viver de evento, mas não tem qualidade. Porque você chega ali, são os mesmos síndicos, as mesmas pessoas, e aconteceu algo muito engraçado nesse último evento. Ele começava às 10, parava 1. Depois retornava às 2h30 e terminava às 18. E o local não comportava Uhum. café. Então a gente já sabe aquelas 20, 30 pessoas que vão para tomar café. A pessoa chegou lá e falou: "Cadê o café? Que horas é o coffee break para me voltar aqui no É. evento?" Aí a recepcionista falou assim: "Olha, a gente teve pausas aqui porque já começou tarde por conta de ser um shopping, Sim. e aí não tem. Ah, então vou embora, depois eu volto aqui." Então são Uhum. pessoas que esse tipo de lead não interessa pra gente. Exato, Então não exato. faz sentido. Porque o importante é você ir fazer uma reciclagem mesmo, você ouvir o que Exatamente. a pessoa É está falando ali, capacitação. né? O síndico Exatamente. hoje, ele vive de capacitação. Exato. Porque ele não pode chegar com um diploma de um administrador, de uma publicitária, de uma advogada e falar assim: "Olha, eu tenho isso daqui, a partir de agora o meu ticket é esse." O Uhum. que estabelece o ticket de um síndico? Pois é. É uma Eu pergunta. queria fazer um complemento Sim, na claro. visão de quem investe para estar lá no evento, Sim, no evento, exato. os Os expositores, os patrocinadores, né? patrocinadores. Além de, lógico, fazer um endosso de marca, você está mostrando a tua marca dentro desse mundo realmente, né, condominial, você espera também ser um participante da feira, do evento, para também receber as novidades, porque também se dá a impressão, porque você tem uma marca forte, consolidada, você conhece todo mundo te conhece. Não. Na última feira, por exemplo, nós contratamos um serviço de uma empresa que estava ao lado do nosso stand e a gente não sabia da solução do cara. Quando ele falou, poxa, precisamos disso, e deu ali Um um matching, né? match e acabou. Foi lá e vamos virar uma chave para uma solução que nós não tínhamos, né? Então, Uhum. você tem um endosse de marca, você tem um network que vai naturalmente acontecer, mas eu acho que, no nosso caso, a expectativa de fechamento de negócio ela é uma consequência da relação que vai nascer de confiança, depois de algo que pode surgir por uma indicação, por uma atração que você gerou para alguém, Uhum. sempre relacionado à confiança, na minha visão. Sim. Bom, nós investimos muito nos eventos, com viés do endosso de marca também, mas alguns autorais, né? E aí Sim. também tem agências trabalhando, como teve aqui no Condo Hub, Uhum. desculpe, no Co-Security Experience aqui Uhum. no Shopping Eldorado, né? Aham. Como teve no Lagana Business lá no Rio, Uhum. aqui feito pela agência do Ale, que é a Luri, lá no Rio feito pela Mediara, lá em Niterói, feito também lá no centro do Rio. Uhum. A gente traz essa visão de gerar, mostrar aquilo que a gente está fazendo em termos de inovação, em termos Sim. de novidades para esse Sim. mercado. E aí começa, então, essa relação de confiança e vem o negócio. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, você imagina que o expositor vai lá para trabalhar
e receber apenas as pessoas que vão visitar a feira, o evento, Uhum. e não é isso. Você vai no stand do lado, você conversa. Eu gerei uma relação aqui no evento em São Paulo recentemente, de alguém que estava lá no evento que a Midiara proporcionou junto com o Craveiro. A pessoa já nos encontrou em outra realidade, numa aproximação e numa sequência de relação de confiança, e o negócio vai ser Sim. uma Tá consequência de vendo? tudo isso. O resumo disso que ele fala é o projeto Rever que a gente faz depois, porque nós não estamos preocupados nessa venda. A gente está preocupado, sim, claro, que o evento seja um sucesso, que seja legal, que tenham palestrantes incríveis, que levem algo para agregar, mas que esse network seja fortalecido posterior a esse evento. Uhum. Por isso que a gente tem um projeto Rever, é para fazer exatamente isso. Começar a conectar os expositores, fazendo um meet inicialmente, para todo mundo se apresentar, se conhecer. Eu não vejo isso em outras situações. Acabou o evento, acabou, obrigada, tchau. Exato. Quando você recebe um tchau ainda no evento, porque muitas Exato. vezes você é até ignorado. E tem uma coisa, você tocou essa palavra é uma palavra forte e que precisa ser observada para quem se propõe a fazer esse tipo de serviço, que é gerar os eventos, Claro. proporcionar os eventos. E tem vários, Sim. como um que você participa aqui da Condo Prime, na questão da nossa capitã do navio, o próximo evento ano que vem, que já está aí programado, né? Sim. Mas as pessoas não podem olhar para a empresa apenas como um cifrão. Uhum. Quando ela faz isso e ela começa a dar prioridade para aquele que investe um pouco, é natural, né? Qualquer lugar do mundo, você paga mais, paga Sim. melhor, Você tem tem maior teus privilégios, tem maior visibilidade. visibilidade, mas você não pode, porque não investiu tanto, ou porque alguém se sobressaiu em alguma questão, você usar te deixar numa condição secundária, Uhum. onde você dê privilégios fora do que está previsto comercialmente nessa negociação para outros, por qualquer razão, qualquer vantagem que você perceba. Não vou entrar no mérito, acho que cada um sabe aquilo que é mais importante, né? Uhum. Mas empresas de eventos, principalmente no Rio de Janeiro, deixaram de ter a nossa participação porque não jogaram limpo. E só precisa ser ético. Foi ético, porque o evento depende de vários fatores para ser de sucesso. Você comentou aqui no início, né? Existe uma expectativa, né, para tudo isso, e às vezes se o evento não é bem organizado e não tem interesse das pessoas em participar, provavelmente vai ser um fiasco na sequência, né? Então a gente entende que eu, particularmente, isso é um depoimento meu, não estou falando em nome da Granata, até porque Uhum. nosso head lá, nosso CEO que acumula a diretoria de marketing, é o REM, que puxa, tem um gênio para algumas coisas, então às vezes dá uma sacada lá. A gente viu o Security Experience agora com ele, com Sim. o Caruso, né? Que fantástico que foi. Foi. Então existe uma visão sobre isso que é institucional. Estou falando minha visão como o representante da companhia, estando lá no evento para palestrar ou para Sim. realmente acompanhar tudo que está acontecendo lá. É um erro grosseiro. Então, olhe para as pessoas, por menor que seja o teu patrocinador, Com ou igualdade, né? igualdade. Afinal, seu evento só aconteceu graças a todos eles ali. Exato. Não é porque um Exatamente. pagou. Se um pagar a cota maior e o restante não comprar, não vai sai acontecer. evento. Então Exato. é importante ser igual para todos. A gente Exato. teve duas situações que vale dizer, já que estamos falando dessa questão de eventos e tudo mais, para quem Hoje a gente chegou a mover duas ações contra duas empresas que se propuseram a fazer eventos, Uhum. por não cumprir aquilo que minimamente foi estabelecido. Isso é um risco de quem faz isso. Se você Claro. prometeu, cumpra. Poxa, também não somos insensatos de olhar, não, tem que ser 100%, como você falou. Às vezes não depende da pessoa que organizou, né? Mas vale esse ponto para as pessoas começarem a pensar. Você prometeu, você divulgou, você falou, você cumpra, né? Porque se você não cumpre e depois ainda você não tem a ética para poder conduzir, você perdeu esse Perdeu. patrocinador Exato. e provavelmente muitos outros que estão junto com esse patrocinador, como Exato. o amigo, como mercado empresa, é bem É pequeno. bem pequeno. Apesar Além de do ter um mercado ser mundo aqui, pequeno, né? Pequeno. exatamente. Além de ser pequeno, as pessoas se conhecem, Sim. são rivais, entre aspas, por empresa, né? Ah, eu tenho uma empresa X e você é a Y, que fazem a mesma coisa, mas nós somos amigos Sim, particularmente, sim. né?
pessoalmente somos amigos. Nós temos uma rivalidade porque temos a empresa no mesmo segmento, mas nós somos amigos. Então, uma pessoa fala para outra. E aí você acabou com o seu evento. Eu não vou mais patrocinar, esse meu amigo também não, e o outro também não. E é assim que você vai acabando ali com o evento que você faz, né? Exatamente. Então, eu falo também como palestrante, né? Eu já fiz várias palestras, cada uma falando sobre um assunto diferente. Normalmente a gente fala sobre mulheres, né? O trabalho da mulher dentro do condomínio, implantações. E eu também vejo essa diferença de tratamento, não só com quem faz, né, o patrocínio maior, menor, e etc., mas também com os palestrantes, né? É isso. Então você deixa o palestrante falar 1 hora e o outro 5 minutos, né? E às E vezes aí- Existe uma diferença, se vende muito pitch, né? Se Exato. aprenderam a falar pitch do ano retrasado para cá. É pitch, é pitch, é pitch, tem um pitch de 15 minutos. Como eu vou Exato. deixar uma Ganá falar para vender o seu produto em 15 Em 15 minutos? minutos, exatamente. Na verdade, eles podem falar até 5, que o produto deles se vende sozinho. Sim, Sim. Mas se você vendeu 15 minutos, você tem que são cumprir. 15 minutos que entregar. você tem que cumprir. É que nem criança, né? Você coloca a criança no brinquedão, eles Só que têm assim, 5 minutos, são 5 minutos contados no relógio. Se eles Eternos, ficarem então. 3, Vamos calcular que são 5 minutos eternos quando aquela criança não pula. exato. Mas você entende? Então, assim, é isso. Você prometeu, você tem que Tem que cumprir. cumprir. Porque senão você se queima. Aliás, você fez um comentário que o teu instituto ele foca nas questões da mulher, né? E lá no Rio de Janeiro você participou de um painel falando, né, sendo a mediadora de uma síndica que foi agredida e a agressão dela foi parar na mídia, tomar uma proporção Sim. muito grande. A violência foi bem grande, né? Sim, Em sim. relação ao que foi feito com ela. E chamou a atenção para nós sobre um problema muito sério, né? Então, parabéns pelo que você fez lá, Obrigada. porque acendeu uma luz assim enorme para nós sobre a proliferação desse tipo de problema e dar voz para quem realmente teve alguma questão e quer Sim. falar e pode falar, Sim. e o que fazer para evitar esse tipo de coisa. Então, foi muito legal. E o teu instituto também traz uma solução, né? Que nós estamos agora se aproveitando Sim. dessa expertise de vocês também conectar empresas e pessoas, inclusive de base para as contratações. A gente Sim, está exato. uma expectativa grande com Sim. essas pessoas que a gente vai receber, que já vêm, de certa forma, um pouco preparadas, já com treinamento básico, né? Exatamente, isso Para mesmo. poder assumir suas funções. E aí depende Exato. da. E além do treinamento básico que a gente passa, depois quando chega na plataforma de vocês, aí tem um treinamento específico que vocês passam ali para os funcionários, né? Sim, O aí Cada atendimento, o empresa tem protocolo o de seu vocês. protocolo, o seu padrão. Exatamente. Mas a gente tenta entregar como básico, pelo menos, né? Se quiser levar essa pessoa diretamente para um condomínio, ela já tem o Já sabe o que básico para fazer, né? atender Muito legal. muito ali legal, né? as Muito legal. pessoas. Então, eu acho que algumas pessoas, Principalmente algumas por ser empresas. nichado, né? Porque o RH, é mais ou menos um RH condominial, vamos colocar assim. Mas um RH em si, todo mundo já conhece, né? Mas você ser focado para esse nicho, eu acho O que a gente faz muito no legal. Instituto é um pouquinho diferente. A gente emprega essa pessoa, mas eu cuido da família dessa pessoa também. Então, por exemplo, eu empreguei o Pereira. Eu vou cuidar da família dele também. Pereira, e conta pra gente, quantas pessoas tem na sua casa, o que elas fazem, quantos filhos você tem, quantos anos, e aí a gente estuda essa família e ajuda essa família. Então, minha esposa não trabalha porque ela não sabe ler, por exemplo, mas ela é uma excelente cozinheira. Então, a gente vai treinar essa moça para ela ir trabalhar numa cozinha industrial, dentro de uma empresa terceirizada ou em qualquer outro lugar. Então, a gente vai arrumar também um emprego para Eu ela. acho que esse é o Legal, ponto que muito legal. diferencia muito, né? Que você acaba levando uma conexão e uma supervisão da pessoa que se emprega, quando um filho também vem junto, quando uma esposa vem junto. E aí, às vezes, o cara quer debandar, ou a mulher também, e aí o marido fala, não, fica, ou a mulher fala, não sai, você vai Exatamente isso, resultado, exatamente isso. E não só isso. Por exemplo, ele tem um filho de 17 anos que acabou o ensino ali, né? O ensino médio, o ensino fundamental, e aí ele vai para uma faculdade, mas ele não tem condições de pagar uma faculdade. Então a gente tem uma parceria com uma universidade e ela dá bolsa de estudo para essas pessoas que a gente emprega pelo instituto. Ah, que Então, tá. É até também acaba interessante entrando. falar que a gente está nessa parceria com a faculdade, com a universidade, né, a Unítalo. A gente colocou uma pós-graduação de gestão condominial. Já tem as pré-inscrições,
a gente está com parceria com eles e quem for pelo Instituto tem um desconto. Então, você tem qualquer faculdade e quer se profissionalizar nisso, você consegue fazer a pós-graduação. Maravilha. Além disso, as pessoas que são contratadas. Ai, meu filho quer fazer uma faculdade, não sei, arquitetura, engenharia. Beleza, na Unítalo tem esse curso. A gente consegue disponibilizar um desconto para esse filho que quer fazer esse curso também, não Incrível. só de gestão condominial. Exatamente. E é bem legal. Então a gente cuida da família toda e aí eles falam: não, você não vai sair desse emprego, porque se você sair, a gente perde todos os benefícios, né, que a gente tem. Então segura essa E o pessoa que é aí. legal também, diferente de um RH de empresa, né? Que a pessoa consegue se sentir mais confiante em entrar em contato com o instituto para fazer alguma reclamação. Então, por exemplo, o funcionário tem um problema com um sistema ou alguma coisa, um procedimento da Haganah. Ele entra em contato e fala: Olha, instituto, vocês me colocaram Socorro, lá. né? SOS! E não é muito bem o que eu estava esperando. E aí a gente consegue fazer essa intermediação Bacana. com a Fantástico. empresa e o funcionário. Eu acho Isso para a que empresa é maravilhoso, porque É, essa sim. rotatividade de funcionário é uma coisa E o terrível. Exato. A gente estava falando sobre isso. É todos os Isso. nichos hoje, infelizmente, a gente sofre com a mão de obra, né? Mas eu quero pegar um gancho no que você falou e voltar no tema. Nós falamos aqui dos eventos e as palestras, né? Uhum. E a Nidiara falou, a empresa realmente pagou, ela quer ter o direito de fazer, apresentar a solução dela. Mas eu trago uma visão e falo isso para a minha equipe toda, que num evento a gente tenta levar algo bem consultivo, menos comercial, mas consultivo, porque quem está lá tem uma expectativa de aprender, né? Sim. Uhum. Quer seja por um tema bem importante, às vezes até ácido, como você mediou, quer seja uma solução de tecnologia que alguém está lá apresentando, né, que você nem imaginava que tinha uma importância, uma capacidade de solucionar problemas para algumas dores que você tem, Uhum. e que você sai de lá realmente, poxa, gostei disso, quero conversar Exato. sobre isso, quero conhecer um pouco mais sobre isso. Sim. Então, nós temos esse cuidado de fazer essa palestra sempre consultiva, focando mais nisso. Diferente de um evento como a gente fez agora essa semana, do Co-Security, que aí não, você já está trazendo como foi uma pegada muito legal do Rei, mostrando um pouco dos bastidores, porque as pessoas às vezes não sabem, foi o que nós Exatamente. mostramos, né? Ontem, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu participei de um podcast para falar sobre segurança. E eu falei sobre a Lei Maria da Penha, violência doméstica nos condomínios e etc. E depois, quando eu estava indo embora, eu estava conversando ali, né, com o Moreno, né, que eu fui fazer com ele o podcast, e ele falou isso para mim. Ele falou: Você sabe, Domi, que ele vende, né, consultoria para segurança. Ele falou: Você é muito amiga do pessoal, né, da Ganata. Eu queria muito conhecer os posts que eles apresentam, porque eles têm uma solução que outras empresas não têm. Uhum. E às vezes as pessoas me perguntam: mas é tudo igual, né? Todos os posts são iguais. Ali não. Tem posts que são diferentes. Um chama post, outro totem, né? Cada um se chama de um jeito, mas a tecnologia por trás dele São é diferentes. totalmente diferente de empresa para empresa. E ele justamente estava me falando sobre isso. Ele falou: as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Então é legal a gente explicar e falar, tanto que a gente, no podcast que nós fizemos com o Rim e com o Caruso, a Larissa fez essa pergunta bem técnica para o Caruso, falou: explica para a gente como funciona o totem de vocês. E ele falou assim, né, com Na verdade, eu acho que foi o propriedade, DEAI que eu perguntei. Isso, Ai, sim. De aí, Mas olha, Exato. você vê a seriedade de uma solução, né? A gente não quer só ganhar dinheiro. Dinheiro é a razão da existência das companhias, mas também tem um lado social, Sim, não só para o trabalhador que está contribuindo, mas também para a sociedade de forma geral, como a Co-Security nasceu, assim, com esse viés de devolver para a sociedade de São Paulo, e hoje já para o Brasil todo, um pouco daquela confiança que ela depositava na empresa, né? E entregar algo bem importante que contribua para a sociedade, como essa solução faz, né? Mas é exatamente isso, as pessoas às vezes não sabem o que pode explorar numa solução, né? exatamente. Eu conheço o Instituto SOS e perguntei algumas coisas para você que você me disse que eu não sabia. Então, olha que legal, a gente está lá com esse objetivo, né? Muitas vezes os profissionais estão nesses eventos, síndicos bem capacitados, outros menos, outros com nada de conhecimento, mas pelo menos se propôs a sair de casa e lá ouvir, né? Exato. É muito legal. Mas eu quero Exato. dar uma guinada aqui na nossa conversa, se vocês permitem. Sim. Deixa eu só Tudo bem? finalizar isso que ela estava falando. Você falou uma frase agora aí,
extremamente importante. Você está falando num podcast com uma pessoa que o público, pode ser o público dele, não sabia qual era a diferença ou o que o totem realmente está fazendo. Você está vendo que você trabalha com eventos, você já está tendo um público ali que não é um público que está no celular, um público digital, que é um público mais orgânico, um público Exato. mais antigo ali, não sabe a proporção que o condominial. Então, tá vendo como o evento ele tem que ter essa preocupação de Sim. entregar a essas pessoas Sim. que vai ter tal produto que vai te qualificar para algo Exato. de chegar. Então, Inclusive esse é um porque a ponto pessoa não vai mais, né? Se a pessoa vai uma vez, se ela não tem um conteúdo não tem, bacana, ela não vai É, mais. vai mais. exatamente. E aí acaba se tornando aquele evento com pessoas repetitivas que a gente já sabe que vai encontrar em tal evento alguém. Quando você chega num evento que você vê que não conhece ninguém, eu acho lindo isso. Uhum. Primeira vez que eu vim num evento aqui foi o do navio, eu acho, a inauguração do navio. O ano passado, eu estava chegando em São Paulo para começar a explorar esse mercado e ver o que estavam fazendo aqui, porque eu vi que tinha uma ou outra, duas feiras grandes do setor. Falei, Sim. vamos estudar São Paulo. Que eu entrei aqui, eu não vi ninguém que eu conhecia. Falei, é aqui que eu quero ficar, gente. Tem um lugar totalmente inexplorado aqui, né? Hoje eu já vi que tem carinhas que se repetem ali, mas é muito bom. Então, esse é um ponto bem legal. Por isso que a gente tem que rodar, né? A gente tem que ir É. para vários lugares, como a gente foi para o Rio, Não por tinha exemplo. ninguém. Acho que dava para Eu contar não uma mão. conhecia. A Mas todo maioria mundo te das pessoas conhecia. me conheciam. E eu achei muito engraçado muito legal. isso, porque a internet faz, né, É. isso com a gente. E a leva gente não faz pra vários ideia, né? lugares. Não, Exato. De na hora onde que eu está desci no chegando. palco, várias pessoas, ai, posso tirar uma foto com você e tal? Eu falei, me segue, eu já te sigo, eu já tô te seguindo faz tempo e tal. Então é Foi super bem legal. gostoso, né? E Gostoso. várias pessoas pediram, Dô, me traz curso pra cá de síndico profissional, porque a gente quer aprender, né? Assim, todo mundo aqui quer aprender. Quando você fala que vem de São Paulo, eles te dão um valor diferente. Não que no Rio não tenha bons e excelentes profissionais, palestrantes, não. Mas quando é São de Paulo fora, é a cidade de pedra, né? É, É uma cidade totalmente vertical. sim. Vertical, acertei, né? É. Eu quero Entendi. falar, eu acho que era isso que o Pereira ia falar, sobre os livros, né? Sobre a Isso. literatura. Também, era aí, por aí mesmo. Dá uma guinada aí nesse tema. Exato. Não saindo do mundo condominial, mas Exatamente. indo Então, para isso. eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso tempo já tá assim. Já acabou. Já acabou o tempo, já. Super estourado, mas é que a gente O Gabi tem já muito tá assim, ó, ali, ó. assunto, né? Bora. Já tá no horário. Já estamos terminando, Mas Gabi. antes de terminar, eu queria falar sobre literatura, porque é tão importante É, sim. esse programa, né, que vocês trouxeram do literatura. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona, quem escreve livro, como ele faz para estar ali junto de vocês. Eu quero escrever, mas eu não sei como. Se vocês ajudam a pessoa a fazer isso, conta um pouquinho como funciona a literatura para a gente. Maravilha. Vou encerrar, então, a parte de eventos aqui, falando que a nossa agência está aberta a novos produtos e empresas, que nós temos eventos autorais, que fazemos tanto para empresas selecionadas, com o público selecionado, 30, 50, 60 síndicos, que são os eventos autorais das próprias empresas, como a gente também tem grandes marcas, que fomos a primeira agência do Brasil, na verdade, a atender duas empresas, que é a Gabor. A Gabor, nós fazemos a Gabor pelo Brasil e de São Rio de Janeiro. A Legal. conta veio, nossa, não sou síndica 5 estrelas e também não sou um produto, então eles escolheram a gente ali a dedo para estar junto nesse projeto, por já conhecer o Legal. nosso trabalho no Rio. Jornada Porter também já fizemos a edição passada, só tiveram 3 no Rio. Foi nossa também. Temos a Ganá hoje aí como nosso principal Apoiador. match, né? Sou a Ganete, não mudo disso para sempre. E dentro desse mundo condominial, a leitura é algo que é a única coisa que a gente pode adquirir, né? Vindo de um homem que consegue ler pilhas de livro ao mesmo tempo do lado e falar sobre eles. A gente Sem confundir entrevista. as histórias, né? Eu já fui loira, gente. Ainda tem alguma coisa aqui dentro desse cabelo aqui que às vezes me dá uma bugada. E você fala com uma pessoa que tem propriedade para escrever, porque empreender no Brasil já é algo bem complicado. Agora, você ser um escritor, acabou, né? A pessoa que consegue escrever um livro, para mim, ela atingiu a máxima ali do que ela poderia com o intelecto dela, porque ela conseguiu levar para folhas, né, para uma obra, o que ela aprendeu durante anos ou o que ela adquiriu em algum momento como xisto que está no 4º, 5º livro. Sim. Do dia para a noite ele aparece, já fiz 10 páginas, amiga. Como assim, meu Deus? Você não dorme, você não faz nada.
Mas, assim, escritores incríveis, desde um escritor zelador, que hoje conseguiu uma carreira, é um síndico profissional, até empresários de sucesso, como a gente vê aqui, como a Ganá, que tem o chefe, que tem livro aí, best-seller, né? Os livros dele se tornaram já best-sellers, então, hoje ele disse que não vai mais escrever, mas a gente sempre espera alguma coisa dele. Ele é Samuel, que incrível. aí não tenho nem palavras, né, para descrever, perfeito em tudo, então... Gente, então- Samuel Pereira, tá? É. Só para deixar Para claro. vocês, o Pereira, para mim, o Samuel. Muita gente, quem? Samuel? Quem? Não sei, nada, né? Quem é o Samuel? Samuel, vamos verificar Só um aqui. minuto, Gente, por pega favor. um minutinho. Ficar no cadastro. Então, literatura, ele nasce com a segunda edição do livro dele sendo lançada. Quero fazer algo diferente. Vou fazer uma tarde literária, uma tarde de autógrafos. Tá, vamos fazer uma tarde literária. Fui procurar algo, falei, pô, não tem nada no mercado com literatura que seja focado. Tem um clube de leitura ali, um outro aqui, mas focado para as obras. Quem faz esse livro, quem escreve esse livro, está vendendo como? Aí eu começo a observar durante um ano as pessoas chegando nos eventos com os seus 100 livrinhos, 50 Embaixo do livrinhos, braço. braço do braço. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nesse mercado aí que precisa ser corrigida, né? Assim nasce, começou esse projeto, ele sempre fala, ele joga para mim, eu devolvo para ele, com a tarde literária dele, que era para Sim. ser o livro dele, foi aqui no Condo Hub, inclusive, Sim. um coffee break, uma palestrinha sobre o livro e dar esse livro para que essas pessoas tenham esse conhecimento dele. Cresceu amigos que se comunicavam. Você vai fazer uma tarde literária? Eu posso estar com você? Eu te levo sem livros, eu posso Muito estar. E bom. montou esse grupo de 5 escritores e fizemos a primeira tarde literária, que deu super certo. Agora a gente está indo para o Rio, a gente está fazendo outros estados para levar a tarde literária, que é um produto do Literatura Condominial. O Sim. Literatura Condominial é um portal de e-commerce, onde você que ainda está ali na IA, começando o seu livro, é bem-vindo, e a gente vai explicar o porquê. Mas é um portal onde você cadastra, você mesmo escritor, faz o seu cadastro, como se fosse um Mercado Livre, uma Shopee. Você tem o seu produto, vai cadastrar para vender em um local. Então, é no literatura que você vai fazer a venda desse livro. Ai, que Esse legal. dinheiro é revertido para você. Você faz, tem a taxa administrativa do site, que é centavos, que a Sim. pessoa acaba pagando por esse livro, por esse trâmite de pagamento, que é a taxa, na verdade, de pagamento. E a pessoa cadastra o seu livro e faz o despacho, então ela tem um controle de quantas unidades ela tem, ela consegue fazer essa administração do perfil dela, que vai ser lançado aqui em outubro também, Muito que bom. é a E aí, biblioteca. a pessoa que quer participar disso, como é que ela chega em vocês? Como é que ela. Qual é o contato para isso? Sim, bom, a princípio, por enquanto, a Nidiária, minha atividade principal, todo mundo sabe, e aqui nasce apenas uma vontade de alguém que quer dar voz para quem realmente está escrevendo, trazendo conhecimento, e também para quem quer buscar esse conhecimento no lugar que está tudo concentrado, ele pode Muito mais achar fácil. exatamente as coisas ali que fazem sentido para ele escolher, etc. E aí, por enquanto, é a solucionista, a Brandmart, que é a empresa que está desenvolvendo tudo isso e que lança agora a plataforma da Biblioteca Condominial, que é esse e-commerce que traz literatura condominial, e depois a tarde literária. Nós vamos em breve ter uma nova tarde literária no Rio de Janeiro. Legal. E nesse ponto eu volto um pouquinho, porque lá, quando fizemos a primeira tarde literária, a minha vontade era realmente de fazer alguma coisa para divulgar essa foi a terceira edição do livro, meu e do Xisto, mas realmente que desse uma entonação diferente para aquele contexto todo do livro, né? E não que eu tivesse a ambição, nem o Xisto, de não, vai ser famoso com isso, imagina, nunca. O X é um barato também. O Xisto Ele é um cara, demais. além de um amigo, uma pessoa extremamente inteligente, intelectual e busca conhecimento. Um ser humano good vibes. E acolhedor, né? Ele é aquela pessoa acolhe. que onde ele tá, a rodinha dele tem vinho, Ele é Muito demais. querido, muito querido. E aí, eu, na oportunidade, o Ricardo Reis veio a São Paulo, foi visitar a companhia, a Aganá, e me levar o livro dele. Aí ele tinha um outro livro para lançar na sequência, eu falei, o senhor, você pode lançar, quer vir comigo? Vou. Aí o Rodrigo Lobo, eu liguei para ele, não foi para ele participar, falou, Rodrigo, através da sua empresa, quer tomar um café com a gente lá, você tem interesse? Que você vai lançar lá? Livro? Mas eu estou lançando o meu. Sério? Ele entrou A no gente não time, imaginava o mundo de leitura que a gente tem. Sim. São muitos escritores. Muita gente, né? Muitos. E gente, Muitas gente que tem conteúdo conteúdo. demais. É experiência. know-how. É isso que eu falo. Você
conseguir colocar em palavras o que você aprendeu durante 30 anos, Exato. vamos falar que o capítulo dele fala sobre a segurança, né? Se Sim. você tem um ponto. Qual a vantagem de você ter um orgânico ou desvantagem de ter um profissional? Então, e ele consegue escrever isso e fala, poxa, agora entendi. Por quê? Eu vou trocar meu orgânico. Tô perdendo dinheiro, tô perdendo até 30%. Isso é Você viu que essa parte eu li, importantíssimo. né? Ah. Isso é importantíssimo, porque as pessoas não conhecem, não sabem, mas elas podem aprender Claro. lendo. É isso. Sim. Né? A gente pode indicar os livros Sem para dúvida. esses síndicos orgânicos lerem, mesmo Sim. moradores, conselheiros. Eu Exatamente. costumo dizer o seguinte, a IA está aí, as tecnologias estão aí, o digital está aí e não vai sair nunca mais das nossas vidas, dos nossos filhos, netos, etc. Bem legal. Hoje a gente tem uma conveniência, uma facilidade e um cuidado que temos que ter quando você busca formar uma opinião ou ter uma opinião por um assunto, buscando a IA como tua única fonte de informação. Ela alucina, a generativa ela também está aprendendo e muitas vezes o prompt que você gera não é aquele que você poderia ter uma melhor resposta. Exatamente. A literatura, ela traz algo palpável, permanente, que você pode, inclusive, consultar na IA e fazer uma analogia, você mesmo, depois do que você recebe da IA e o que você está vendo ali fisicamente. Mas, mais que isso, a gente queria, depois do literatura, aí tem o Ailton Tertuliano, que veio também para esse momento e ficamos com 5 escritores, 4 livros, todos lançados no mesmo dia, terceira edição do nosso. E o detalhe muito legal da tarde literária é porque tem uma quantidade exata de convidados. Então, se esse evento é 150, esse é 200, e todos eles recebem gratuitamente o livro. Os livros. Então, ali, o que a gente quer com a tarde literária? Além de ter ali a ideia de você estar numa tarde tranquila, linda, vendo um pôr do sol, vendo um local bacana. É difícil a gente ver aqui em alguns pontos comerciais isso. Em São Paulo, né? Porque a gente acabou fazendo aqui no Condo Hub, pela estrutura de ser o primeiro hub do condominial do Brasil. Sim. Então, isso para a gente foi um diferencial. Mas a ideia é que a gente pegue essa visão da tranquilidade de você ter uma leitura. Sim. E você ganhar isso. Então, ali a gente está dando um pontapé para esse síndico. Olha, tá aqui, ó. Eu tenho 4, 3, 2 obras Quer incríveis. aprender? Tá aqui. Aprende. Esse é o caminho. Infelizmente, ou felizmente, para muitas pessoas, Sim. leitura, conhecimento. Sim. Então, você tem que partir de uma base. Porque o síndico, depois que ele vira ser um síndico orgânico, que ele vira a ser um síndico, é que ele entende que ele pode fazer dinheiro com isso. Sim. Da mesma forma que aquela dona de casa que está dentro de casa, esse é um outro Fazendo produto que a gente vai ter que bolo, voltar né? aqui só para falar da Nidiara, que é você fazer as ações dentro dos condomínios e você fortalecer a marca de uma administradora ou algo assim dentro do condomínio, que aquela pessoa pode fazer uma renda dela ali dentro da casa dela mesmo. Ela tem 3, 4 filhos para cuidar e ela não tem como sair dali. Sim. Ela não tem como pagar uma pessoa, uma secretária, uma babá, para poder gerar essa renda fora. Será que ela vai conseguir ganhar R$ 5.000? Porque vamos colocar que é o mínimo que você vai ter que ter para ter uma pessoa te ajudando em casa. Sim. Sim. E aí, vai valer a pena? Não. Então, eu acho que isso tudo tem... Claro. Com certeza. A ideia, então, não é realmente é uma consequência depois para manter esse negócio, né? Sim. A questão comercial, financeira, etc. Não é. Mas ela Não é o não objetivo nasceu, principal. não nasceu com não esse nasceu para viés. ser uma fonte de renda. Isso, não é isso. Mas essa concentração que eu falei. E quem quer, agora eu vou olhar para a câmera aqui. Tem a ideia de escrever um livro, tem um conhecimento, não importa o que, para esse mundo condominial ou não, como nós já tivemos pessoas participando da literatura condominial, na nossa live, inclusive, lá com o Valmor, que a gente faz às quartas-feiras um debate síndico, pessoas que escreveram como a Leia Tandi, que falou da dor crônica, né? Tem um outro síndico que agora o filho tem uma doença, e ele escreveu sobre isso, para as pessoas entenderem um pouco sobre essa doença e poder falar para a sociedade mais sobre o tema, etc. Mas você pode procurar a literatura condominial para poder apresentar o teu projeto. A Nidiara, através da equipe dela, da solucionista, vai poder trabalhar tudo isso para você, como tem algumas feras. Você está pagando bem. Algumas feras que vão lançar uma comecinho do ano que vem, a outra meados do próximo ano. Quando a gente começou a mexer com esse tema, nós recebemos muitos e-books. Eu tenho um e-book, o meu e-book pode virar um livro? Porque o meu sonho era poder levar isso para... Pode.
Então, se você tem um e-book, se você tem um material Manual, inicialmente, né? um Manual Manual, que ajude exato. o síndico nas implantações, na tem tudo isso. gestão, né? Construção civil, advocacia, segurança. Então, se você tem algo que você possa passar a alguém, para alguém, agregar para alguém, a gente consegue fazer a sua obra Sim. sair. Maravilhoso. Um Aí limitador. entra no Instagram e aí no Entra no Instagram manda Instagram. uma mensagenzinha ali. Nós temos vocês Instagram, tem respondem. o site, tem um número de WhatsApp, todos eles têm um link que direciona para nossa central e ali a gente Legal. já fala com vocês, marca um café, se A for gente vai de um- deixar na descrição também. A gente também vai colocar na contatos. descrição, assim eles conseguem entrar em Mas eu acho contato que com é bem vocês. fácil. Literatura condominial, vocês vão achar todos os perfis lá e os contatos. Isso Bom, aí. então Perfeito. saímos daqui com o Pereira contratado. Você viu? Passa ali na SOS, por favor. A Domi pensando em escrever um livro. Eu tenho um livro. Olha aí, tá Não, vendo? Tem que trazer para assim, literatura. literatura chama. Olha aí. Olha aí. Mas está Tá publicado? pronto já. Ele tá pronto, mas não tá publicado. Aí, ainda. ó. Oportunidade. editora, gente. Aguardem, Agora. aguardem. A gente vai publicar. Aí, ó. Então, assim, é muito importante isso. A gente queria muito que vocês viessem aqui. Fazia tempo já que a gente estava combinando, ia acontecer uma coisa, outra, Verdade. mas a gente queria Deu muito que certo. Tudo no vocês tempo de Deus, viessem. gente. Exatamente. Por quê? Falar sobre isso é muito importante. O Muito. conhecimento para os síndicos, e, gente, eu bato muito na tecla. Eu tenho grupos de síndicos aqui, orgânicos, de bairros, e eu falo para eles: vocês têm que participar dos eventos, assistam os podcasts, porque ali tem muita informação importante Muita, para vocês. Só que é difícil. Então, aos pouquinhos, a gente vai convencendo as pessoas a participarem. E se tem livro, pelo menos eles leem. Não Né? precisa Exatamente. aparecer, Então, né? maravilhoso, gente. Muito Isso aí. obrigada por Obrigada a vocês terem vocês. participado aqui com a Obrigada. gente. Com certeza voltarão outras vezes para a gente falar sobre Com os certeza. lançamentos e tudo mais. E vocês que estão assistindo, fiquem atentos, porque a gente sempre comenta aqui com vocês quando vai ter lançamento, quando vai ter feira, eventos. E assim vocês ficam a par de tudo e podem participar. Obrigada por estarem aqui com a gente de novo. Obrigado. Até a Obrigada, próxima. obrigada, pessoal. Obrigada, leitores.